Começa agora mais um novo dia. Esse encontro que eu tenho com você toda semana para te trazer uma mensagem de fé e esperança e colocar você de novo nos trilhos, caminhando rumo ao seu projeto de vida em Deus. A palavra de hoje que eu tenho para você é sobre fé. Muitas vezes nós usamos tantas frases de expressão, tantas expressões populares, nós nos habituamos a tanta coisa e essas pseudo-verdades se tornam verdades na nossa vida. E uma delas é a seguinte: a fé é um salto no escuro. Eu quero dizer a você, logo na abertura desse programa, que fé, ela passa pelo seu racional, ela passa pela sua inteligência, ela passa pela sua mente, junto com o seu espírito. Se você salta no escuro, ou você vai quebrar o pescoço ou torcer o tornozelo. É isso que vai acontecer. A fé é um passo às claras no projeto de Deus. É confiar que você não está pisando em nada escuro nem obscuro, porque Deus é um Deus de revelação, Deus é um Deus claro, Deus é um Deus que revela mistérios. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o caminho. Então Deus não quer que você dê saltos no escuro. A vontade, o projeto de Deus é que você caminhe no caminho chamado Jesus e que neste caminho você possa encontrar a luz, porque Ele é luz para a nossa vida. Então que a sua caminhada seja em fé, mas numa fé clara, uma fé revelada do projeto de Deus, revelada do amor de Deus em você, da graça, da misericórdia. E dessa forma você vai conseguir caminhar com mais tranquilidade, aliviando um pouco a bagagem, porque a gente fica na tensão de que está vivendo sempre no escuro e, na verdade, Deus quer que a gente viva às claras. Essa é a palavra que você vai ter hoje e eu espero que Deus possa falar com você. Hebreus 11, capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Queridos, essa semana no Oleiro eu estava pregando sobre propósitos, e no meio das mensagens vão surgindo outras mensagens. Eu comecei a pensar algumas coisas que a gente ouve. Existem muitos ditados, existem muitas citações, existem muitos ditos populares que contêm, sim, sabedoria. Existem algumas verdades que contêm sabedoria, mas muitas vezes essas verdades ou esses ditos populares, eles podem até mostrar um pouquinho de sabedoria, mas eles se enfraquecem na sua força quando são deparados com a realidade de Deus. Tem um ditado que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Não é isso? Aí você tem um marido que é um baita de um pau torto, que nunca se endireita, e você fica profetizando isso na vida dele, coitado. Pois você tem que entender que em Jesus Cristo, Ele vai fazer desse homem torto um homem santo. Então o ditado, ele tem até valor, mas ele perde o valor na hora que Jesus entra na história. Leite derramado na pia não volta. Jesus faz nova todas as coisas. E a gente, no nosso linguajar de crente, porque tem, o linguajar de crente, que a pessoa que não é crente evangélico não entende. Então parece que a gente está falando em outra língua, e a gente está usando nossas... Não estou questionando, dizendo que isso seja ruim, tem as nossas brincadeiras, a nossa forma de agir, mas uma das coisas que eu comecei a observar é que muitas frases que pregadores usam, cantores usam, quem ministra usa, são postulados não bíblicos, são verdades que não são bíblicas, ou são colocações não bíblicas. A gente às vezes pega um texto isolado e a gente acha que aquele texto contém tanta sabedoria, mas a gente não consegue entender. Vou dar um exemplo a você. Quando a Bíblia fala sobre evangelho, você às vezes está entendendo que é apenas o conjunto dos livros do evangelho. Mas o evangelho pode ser muitas outras coisas. A graça, vou colocar melhor, a graça. A graça, ela aparece de várias formas, dependendo do contexto em que ela é usada. E eu vou dizer a você, mistério também. E a coisa que a gente mais ouve, quando tem um manto, um demantus, um decovas, é
Deus de mistério. É um negócio tão misterioso. É um negócio tão... Eu comecei a olhar, porque eu vou nessas ondas de vez em quando. Eu falo, às vezes tem gente que acha que eu não curto, que eu não... Não, volta e meia eu estou nos mantos, eu estou nos negócios assim, mas você não vê. Mas tem que ter sabedoria. Porque não é só o aleluia, tem que ter sabedoria e discernimento. Porque senão a gente embarca na onda. Então o tal do Deus de mistério, eu comecei a olhar e falei assim, que Deus de mistério é esse? Que tanto mistério é esse de Deus? Para a gente, Deus é misterioso. Ele pode ser misterioso para o ímpio, ele pode ser misterioso para o mundo, mas para os seus servos, Deus é revelado. A gente cria algo que parece que quem gosta de usar esse tipo de expressão quer dizer o seguinte, olha, eu tenho mais intimidade sobre os mistérios de Deus do que você. É igual quando eu vou para a cozinha, tem gente que fala assim, eu não consigo fazer igual. Lógico que não vai, porque eu não vou entregar o ouro de tudo. Tem tempero que só eu tenho. Entendeu? E a gente faz isso quando vai orar, a gente faz isso quando vai ensinar. Não, queridos. Daí eu comecei a olhar e falei, que impressão de Deus é esse, que só trabalha no oculto, nas sombras, na calada da noite, sabe? É um negócio assim para pegar de surpresa. A gente pega, assim, versículos para poder corroborar com essa ideia, para poder reafirmar essa posição, dessa questão tão misteriosa de Deus. Logicamente, existem coisas de Deus que Ele não vai nos revelar, porque não nos dizem respeito. Você tem filho pequeno, você vai entregar, vai contar a realidade da vida para o seu filho, ele não vai entender. E eu estava pregando sobre propósito de vida, sobre objetivo de vida na quarta-feira, e eu peguei Gênesis. E Gênesis é uma coisa muito interessante, porque é um livro muito complexo. Eu acho que uma das grandes batalhas entre fé, ou entre religião cristã e ciência, se baseia em Gênesis. O homem veio do pó, não veio. O homem veio da água, não veio. O homem veio de não sei aonde, não veio. Sabe, Gênesis está dizendo o seguinte, olha, independente, Deus criou todas as coisas. Essa é a mensagem de Gênesis. Sabe, ponto final, independente do que você acha ou de você deixe de achar, independente da matéria original da qual Deus formou o homem, a Bíblia declara o seguinte, Deus criou o homem, Deus criou a natureza, Deus criou esta terra, Deus colocou os fundamentos de tudo. Esta é a mensagem de Gênesis. Mas eu estava falando sobre Gênesis e eu começo ali, falando no princípio de todas as coisas, quando as coisas ainda estavam por acontecer, quando as coisas ainda não estavam formadas, quando não existia, sabe, a forma de Deus trabalhar, ela é manifesta já em Gênesis, no princípio, e está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o resumo dos capítulos primeiros de Gênesis. Deus criou, Deus formou, foi Ele. E aí Deus começa a criação. E sabe por onde Ele começa a criação? Disse Deus o quê? Haja luz. Disse Deus, haja luz. Deus está deixando claro que Ele não trabalha no escuro. Se Deus fosse Deus de trevas, Deus de mistérios insondáveis, Deus que não quer se mostrar ou se revelar, Deus ia trabalhar à noite. Mas Deus trabalhou de dia, e a primeira coisa que Deus fez foi, haja luz. E houve luz. E Ele fez separação entre luz e trevas, e trabalhou de dia. Foi manhã e tarde. Não é isso que diz a Bíblia? Em cada etapa da criação, Deus criou o peixinho, foi manhã e dia. Deus criou os animais, foi manhã e dia. Deus separou luz e trevas, foi manhã e dia. Deus separou a porção seca da porção molhada, e foi manhã e dia. Em hora nenhuma está dizendo, e foi noite. Mas o crente gosta do mistério. E aí a gente vê a epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver
variação ou sombra de mudança. Deus se apresenta como Todo-Poderoso, mas Deus se apresenta como o Pai das luzes. Então, primeiro ponto que eu quero... Olha, se você gosta do Deus de mistério, amém, meu irmão. Mas eu estou te apresentando um Deus revelado para você hoje. Porque se Deus só fosse Deus de mistério, a gente ia estar aqui com interrogação na cabeça. A gente ia estar aqui sem respostas para nada. A gente não ia entender a verdade do Evangelho. A gente não ia entender a verdade da salvação. A gente não ia entender a verdade da morte e ressurreição do Senhor na cruz. Entende? E aí, partindo disso, eu li sobre fé. Eu estou dizendo que Deus é um Deus revelado. É um Deus que se manifesta. Deus se manifesta, meu irmão. Dá glória, porque Deus se manifesta. Ele não é um pedaço de pau. Ele não é um pedaço de gesso que está lá mudo, parado. Aquilo ali é mistério. Você olha, fica olhando e fala assim... E aí? Fica na frente de um pau, na frente de um gesso, na frente de uma pedra, na frente de uma planta, na frente de uma árvore, fica lá. Se vai ter alguma manifestação. Eu estava pregando e eu lembrei de uma frase que a gente usa muito, que eu acho que até eu mesmo já usei. A fé é um salto no escuro. Feche os olhos e pense. A fé é um salto no escuro. Que coisa linda. É sonoro, né? Onde é que está isso na Bíblia? Dá um salto no escuro, meu filho, você vai se quebrar todinho. Tenta pular no escuro. Não vai dar certo, meu irmão. E a gente fica com essas frases, com esses postulados que impregnam. Aí eu botei no Google, porque o Google é uma bênção. E aí eu falei assim, salto no escuro, tem música. O irmão fica cantando do salto no escuro, vai dar salto no escuro. Dá, meu filho, vai quebrar o tornozelo, vai quebrar o nariz, vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Sabe, Deus não é um Deus inconsequente. E parece que a gente quer que a coisa seja feita dessa forma. Não, sabe, Deus vai fazer o negócio, mas Ele não revelou. Não, Deus revela antes, meu filho. Deus fala antes com aquele que é servo, com aquele que está buscando. Deus fala das suas intimidades com aquele que tem intimidade com Ele. A fé, meu irmão, ela não é um salto no escuro, ela é algo inteligente. A nossa fé em Deus é algo que passa pelo nosso racional. Pastor, você está frio. Não, meu irmão, sabe por quê? Porque aquilo que eu não consigo resolver, o meu joelho dobra, eu clamo até o Senhor ouvir e responder. Entendeu? Isso é fé. Mas isso não exime a minha responsabilidade de fazer as minhas coisas. Sabe, a gente tem usado o termo fé para justificar muita coisa, como a gente tem usado a frase que Deus falou, o Senhor. Querido, o Senhor não falou nada para muita gente, mas Deus está dizendo que o Senhor falou. Porque o que o Senhor falou está aqui, meu irmão. Está vendo aqui, ó? Está aqui o que Ele falou. Em inglês tem uma frase, eu citei isso na quarta também. Blind date. Blind date. É um encontro às cegas. Né? Isso tem muito nos Estados Unidos. Se marca o encontro às cegas. Olha, eu conheço alguém, vou apresentar para você, vocês vão se encontrar no restaurante e tal. Chega lá, você encontra a outra pessoa, um blind date. Um encontro às cegas. Deus não quer um encontro às cegas com você. Deus quer algo revelado com você. Deus se propôs a se mostrar quem era. Deus não faz as coisas desorganizadas. E a gente fazer as coisas no escuro é prova de desorganização. A pessoa acha que Deus... Eu tenho um chamado para a obra. Eu conheço muita gente assim, vou largar tudo e vou viver da fé. Que fé? Deus mandou? Vou largar tudo. Para fazer o quê? Para fazer o quê mesmo? Ah, porque eu vou viver pela fé. Não, mas para fazer o quê? Esse testemunho das pessoas falam assim, larguei tudo para viver da fé, meu irmão. Eu questiono. Porque eu largo tudo para viver do Evangelho, para pregar o Evangelho, para me desgastar com o objetivo claro do que eu vou fazer. Mas muita gente quer largar as coisas para seguir o giro da venta, como diria minha avó. O giro da venta, uma expressão nordestina. Sabe? Para seguir sem saber o que vai ser.
eu não estou conseguindo ver. Hora nenhuma Deus falando assim, olha, faz tal coisa, mas é só isso, assim, a coisa pela metade. Não, vamos pegar na Bíblia. E eu comecei a pensar em homens e mulheres, sabe, que Deus chegou e falou, e foi claro, Deus se revelou. Por que tu vai orar com o profeta? Porque tu deu um salto no escuro. E está precisando de uma luz que o profeta vai dar, porque Deus vai revelar alguma coisa, não é isso? Se não fosse assim, a gente não ia querer revelação. Vou orar com o irmão para Deus revelar. Vou orar com o pastor para Deus revelar. Pastor, o irmão, o profeta, Deus revelou alguma coisa? Porque você sabe que Deus revela. Deus, quando conversa, ou Deus, quando estabelece alguém, Deus, quando determina determinada situação, a coisa é clara. Você quer ver? Talvez fique mais claro agora. Adão e Eva. Vem cá. Deus chamou Adão e Eva, e Deus deu bem claro as atribuições de Adão e Eva. A vida de vocês, o chamamento de vocês, o objetivo de vocês é esse. Os limites são esses. Vocês vão crescer e multiplicar e tomar conta do jardim. É isso que Deus se revelou e falou assim, até aí você, olha, botei 2 plantinhas lá, não mexe das plantinhas minhas. Foi isso que Deus fez, botou limites. Tem alguma coisa de oculto, de misterioso aí? Não tem. Não tem. Pastor. Mas tem outros exemplos que Deus só falou para largar aí. Eu quero saber aonde. Noé constrói uma arca. Para quê? Foi só mandar construir a arca? Meu irmão, se Deus vai dizer para você fazer tal coisa, Ele vai te explicar o porquê. No tempo dEle. Entendeu? Entenda que tem um tempo da revelação, que ela vai sendo manifesta na sua vida, mas as coisas não são ocultas. Deus chega para Noé e fala assim, vai construir a arca, Noé. Porque daqui a um tempo eu vou matar todo mundo. E você vai ser o salvador da pátria. Não estava oculto, não tinha mistério, não era um salto no escuro. Porque senão o cara ia falar assim, eu estou ficando doido, estou ouvindo vozes, vou construir uma arca para quê? Estou no meio do nada. Sabe? Abraão. Ah, pastor, Abraão, Deus mandou sair. Deus disse para Abraão para ir. Então Deus não pode dizer para mim, para eu ir também? Larga o emprego, larga a família, larga tudo e segue, vai viver da fé? Vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Está entendendo o que Deus revela? Abraão não deu um salto no escuro. Abraão não largou tudo que ele tinha e seguiu. Porque tem muita gente assim, larga tudo. Vem cá, Abraão largou tudo? Abraão continuou com a riqueza dele, foi com a riqueza junto. Foi lá. Deus mandou sair daqui, mandou ir para outro lugar, estou seguindo. Mas Deus disse que ia mostrar qual era a terra. Meu irmão, Deus quando revela para você, Ele diz, olha, espere o passo certo, porque eu estou guiando sua vida e você vai chegar no lugar que eu quero que você chegue. Não tenha dúvida, Abraão foi assim, sabe, um homem de fé, exemplo de fé na Bíblia, sabe, nossa referência de fé, está lá, sabe, José, Deus revelou em quê? Em sonho. Você vai estar acima dos seus irmãos, acima da sua família, acima da sua casa, você vai ser a referência, você vai ser alguém que a sua família vai estar dependendo. Deus não revelou? Deu tudo errado. Aparentemente, mas estava revelado e não se manifestou? Faraó, o ímpio. Vem cá, Deus revela até para o ímpio, meu irmão. Deus não pode revelar para você Deus tem que ser de mistério. Gideão, o negócio não foi assim a toque de caixa, vai lá Gideão, já destrói tudo, não. Gideão teve um colóquio lá, Gideão teve uma conversa com Deus, Gideão teve um diálogo lá com o anjo, falou, peraí, não é assim, mas Gideão foi lá e fez, mas o negócio demorou e Deus foi mostrando que Gideão podia fazer, vai, livra o povo com essa tua força, vai, faz tal coisa, Deus foi mostrando a Gideão. Moisés, o chamado de Moisés foi claro. E eu digo a você, estou citando Gideão, estou citando Moisés, porque são homens que foram usadíssimos por Deus mais do que qualquer um daqui, mais do que qualquer um daqui ou daí. Homens que foram tremendamente usados por Deus, e que na hora de Deus se manifestar, foram conversar com Deus, e Deus respondeu, meu irmão, Deus não está de boca calada para você. Sabe, Ezequias, tu vai morrer. A gente tem medo, né? Todo mundo vai morrer. Mas se Deus revelar para você que você vai morrer, como é que você vai ficar?
meu servo, eis que te recolherei em breve. É chegada a tua hora. Deus revela, meu irmão. Deus até pode mudar a revelação, como fez com Ezequias. Você ora, chora, oh, não, por favor, não. Aí o profeta voltou e falou assim, ó, Deus está ouvindo sua prece, vai mudar a sua resposta. Sabe? Eu quero lembrar você que assim, Deus, o relacionamento com Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a essência da nossa vida. Fé é a essência da igreja, porque é a fé em Jesus Cristo. Se você não crê que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, que Ele salvou, não tem porque ter igreja, não tem porque ter salvação. Você não tem como chegar a Deus sem fé, mas isso não quer dizer que você vai ter que ser cego. Sabe? E Deus, Ele está disposto a dialogar, Ele está disposto. E tem hora que Deus não vai falar nada. Tem hora que é o sim, tem hora que é o não, já não falar isso, tem hora que é o espere. Esse espere não quer dizer que Ele não vai te dar resposta. É porque Ele está preparando ainda o terreno, amadurecendo você, mas a resposta vem, Ele vai dar o caminho. Enquanto Deus não disser marche, não marche. Enquanto Deus não disser siga, não siga. Sabe? Espere o agir de Deus da sua vida. Pastor, tem um chamado. Então espere Deus concretizar passo a passo. Não seja imprudente, irresponsável. Sabe? Saiba que Deus é aquele que vai mostrar o caminho que você deve andar. Pastor, eu quero abrir um negócio. Meu irmão, vá orar, mas vá ver na sua cabeça o que é que você tem. Pessoa quer abrir alguma coisa na vida, mas nunca mexeu com aquilo. Sabe o que é que vai ser aquilo? Um fracasso, mas eu estou indo em fé. Em fé em quê? Eu sei que essa mensagem eu podia falar, meu irmão, Deus vai falar com você, o salto do escuro que você vai dar, vai quebrar o tornozelo e tal. Mas não é isso. Ezequias, Deus disse que ia morrer, avisou antes. Os apóstolos, os discípulos, meus irmãos, eu sempre achei um bando de... Como que chega um doido na praia, olha para o povo trabalhando e faz assim, vem e me segue, porque eu vou fazer você pescador de homem. Largaram as redes, largaram o barco, largaram a mulher, largaram o filho, largaram o sogro, largaram tudo e seguiram Jesus. Não é isso que dá a entender? Chegou do nada, apareceu do nada, e lá do nada foram seguir uma pessoa que eles não sabiam quem era. E tem muita gente fazendo isso. E tem muita gente seguindo dessa forma, achando que a coisa é atabalhoada desse jeito. Deus é um Deus organizado. Isso vale para tudo, meu irmão. Para a organização da sua casa, para a organização da sua família. Tem coisa que não é só orar não, tem coisa que é tomar rédea e botar os pingos nos is e fazer a coisa funcionar. Filho, entregue a si mesmo a tragédia, depois vai orar. Não, Senhor, não, meu irmão, porque eu tenho fé que meu filho não vai se desviar. Está ensinando ele? Ou é o filho que está mandando em você? Sabe? Tem situações, nós temos que aprender a mudar. Os discípulos estavam lá, eles foram chamados. Meu irmão, antes a gente lê Mateus, a gente lê Marcos, a gente fala assim, olha, eles largaram tudo e seguiram Jesus, vou fazer a mesma coisa. Não. Se você lê Lucas, está explicando lá. Jesus vinha fazendo milagres, vinha fazendo coisas e mostrando. Os discípulos, aqueles homens tinham visto acontecer. Jesus entra no barco de Pedro, olha, deixa eu entrar aqui no seu barco, me leva, me arreda um pouquinho para lá. Pedro viu Jesus fazendo milagre. Jesus virou para Pedro e falou assim, vai lá, lança a rede de novo. Jesus mostrou quem ele era, Jesus não chegou do nada. Que impressão que dá que Jesus chegou do nada para poder chamar eles para serem discípulos. E não foi assim, Jesus se apresentou, e se apresentou forte, como diz o outro assim, com força. Jesus chegou e falou assim, lança a rede. Mas Senhor, não pescamos nada. Lança a rede, meu filho. Lançaram a rede encheu. Aí Pedro veio e falou assim, olha, sai do meu barco, que eu não sou digno de ter o Senhor. E se ajoelhou, e ele viu quem Jesus era. Não foi um negócio às cegas, não foi um conto às escuras. Foi Jesus revelando com poder, dizendo, olha, então você viu o que eu sou capaz de fazer? Então agora me segue, que você vai aprender comigo, e você vai ser pescador de homem. Meu irmão, se Deus está falando com você, Ele vai ser claro na sua vida. Ele vai dizer o caminho que você tem que andar. Ele vai dizer a forma que você tem que agir. Ele vai dizer a estratégia que você tem que ter. Me preocupa, essa mensagem é mais uma preocupação pastoral, de ver muitas vezes as pessoas indo por caminhos, sabe? A gente tem vários tipos de evangelho hoje. Qual é o evangelho verdadeiro? Sabe? Há o evangelho da troca, o evangelho da barganha, há o evangelho de que se dá para receber, há o evangelho dos amuletos, há o evangelho que tolera
tudo, mas é o evangelho da fé do nosso Senhor Jesus, revelado pelo Pai em amor através do sangue do Senhor nas nossas vidas. E é esta fé que nós temos que ter, de um Deus de revelação, de um Deus de certeza, de um Deus que é rocha. Ele não está mandando você saltar no escuro, Ele está dizendo: fica firme na rocha que sou eu. Tem hora que a gente tem que saber como agir. Tem hora que a gente tem que saber onde é que eu estou cometendo um erro, a falha, a ruptura. Não, olha, Deus está se revelando. Em Provérbios, capítulo 16, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Meu irmão, eu achei essa fé tão linda. Sabe qual é a fé linda? Eu já estou indo para o fim dessa palavra. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos. A gente geralmente tem falado dos planos do Senhor, não é isso? Tem falado assim, o plano de Deus para a sua vida. Vem cá, e os seus? E os seus planos? Aquilo que você tem de projeto de vida, aquilo que você tem de alvo da sua vida, o que você quer conquistar. Quando eu viro e falo assim, a impressão que dá às vezes, eu fico pensando, Deus, será que eu estou indo tão contra, que as pessoas estão achando que eu estou pregando pobreza? Sabe, quando eu digo que Deus não está aqui para lhe dar carro, Deus não está aqui para lhe dar casa, e se Ele der, Ele está dando porque Deus é Pai, Ele gosta de fazer as coisas para alegrar os seus filhos. Mas sabe, Deus não é a Caixa Econômica Federal para fazer sorteio da loteria, da quina, da Mega Sena, seja lá o que for, não. Sabe, confia no Senhor os teus planos, confia no Senhor os teus projetos, o que é que você almeja na sua vida, meu irmão, vá atrás, mas entregue ao Senhor, isto é fé. Você planeja, você faz a sua parte, entrega a Deus, Ele faz a dele, sabe, aquilo que está errado, Deus vai mostrar, não é este caminho. Agora você tem que estar pronto para ouvir aquilo que Deus está dizendo a você para fazer ou deixar de fazer, porque aí os teus desígnios serão estabelecidos, os teus projetos serão concluídos, sabe, a coisa que a gente mais vê, a gente frustrada, que não termina nada, que começa, que fracassa no meio do caminho. E eu digo a você, porque muitas vezes Deus não tem sido sócio, Deus não tem sido parceiro, Deus não tem sido aquele que tem dado orientação, e isso é fé. Você faz, você tem que planejar, você tem que correr atrás, mas sabendo que quem dá o crescimento, quem dá o ajuste, quem faz prosperar o seu trabalho é a mão do seu Deus. Fé, fé. Sabe, sem fé você não agrada a Deus. Mas você tem que saber quem Deus é. E o Deus que eu te apresento hoje não é o Deus de mistério, mas é o Deus de revelação. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu creio que Deus falou ao seu coração e Ele pode continuar falando através dessa palavra ou de outras. Para isso, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou no YouTube e reassistir algumas das palavras e alguns dos programas. Que Deus te abençoe e alimente sua fé a cada dia. E até a próxima semana, se Deus quiser. Quero te fazer um convite. Todo ano, já vão 12 anos aí, eu levo caravanas para Israel. É uma viagem inesquecível para a gente que é cristão, para a gente que tem assim a nossa vida pautada, baseada na nossa fé, a fé em Cristo Jesus. Andar por onde Jesus andou não tem preço. Andar por onde o Mestre colocou os pés é uma experiência assim que transcende a nossa própria natureza. Este ano, no dia 3 de setembro, a gente sai com a caravana rumo à Terra Santa e Turquia. É um extra que a gente está fazendo. Você pode optar em ir com a gente só até Israel e voltar, ou ir a Israel, e de Israel a gente vai para a Turquia conhecer as igrejas do Novo Testamento, né? Além disso, as maravilhas da Capadócia, entre outras coisas. Então é uma oportunidade única da gente ter uma experiência assim espiritual, uma experiência de comunhão com irmãos, uma experiência de vida. Eu quero te deixar esse convite e te aguardo para a gente ir junto para Israel.